Oi, oi! Está começando mais um episódio do Te Toca Guria, que tem o apoio da Maison de Lione e do Cosmopolita Restaurante e Café. Oi, oi! Eu sou a Michi, se tu chegou aqui, esse é o 8º episódio da série Te Toca Guria, que saiu lá do meu Instagram, no @avisagista, e veio aqui se tornar um podcast com o objetivo de chegar a mais pessoas e, se puder, ajudar alguém nessa jornada que se chama câncer, né? Que seja bem-vindo. Acho que através de histórias a gente se conecta com pessoas e pode contar novas histórias, talvez. Lá no meu Instagram, no @visagista, eu compartilho sobre moda, comportamento e acabei ano passado trazendo essa bandeira do ficar careca, né? Da liberdade também da gente ter de viver o processo do câncer de uma maneira, pelo menos aos olhos do nosso externo, assim, de uma maneira mais simpática e acolhedora, porque uma das coisas que eu soube no primeiro dia de consulta com o mastologista foi da dificuldade que muitas mulheres têm de enfrentar suas relações, inclusive com seus parceiros, por causa do ficar careca, né? Do peso e da dificuldade que é todo o tratamento do câncer. E esse é um episódio que eu intitulei de Eu Nunca Pensei Que Seria Assim, do diagnóstico à cura, né? Muita gente me fala essa frase: tu passou pelo câncer sorrindo. Eu ouço isso direto. E me escrevem falando da luz e do brilho que eu transmiti durante o tratamento. Eu mesma, às vezes, vou lá e olho meus vídeos careca no auge do tratamento e eu sinto uma certa paz. Às vezes eu olho para mim mesma pensando, se eu queria aquela paz de novo, sabe? Aquele sentimento de leveza. E por mais que, sim, foi leve, uma parte foi leve, foi muito pesado, né? Foi pesado demais. Eu digo, é uma dor que muitas vezes eu ainda sinto, né? Aquele peso aqui. Eu levei leve, né? Apesar do medo, apesar do peso, eu quis trazer essa leveza para minha vida. Eu acho que eu vinha buscando, antes do câncer, essa leveza de andar leve, andar suave. Então, o que eu fiz? Quem me acompanhou viu que eu colori, né, os meus dias mais difíceis, com roupas mais coloridas, com maquiagens mais coloridas, com acessórios mais coloridos, na esperança de que aquelas cores, essa energia toda do universo das cores, me trouxesse um pouco mais de acalento, talvez, ou de vitalidade, já que o momento não era de extrema vitalidade física, né? Eu realmente usei do meu conhecimento profissional para trazer algo de mais especial para toda aquela trajetória dolorida. Eu no processo como visagista, sempre recebi muitas clientes com câncer, sem câncer, enfim, mas a maioria das clientes, não, né? Mas é uma grande maioria das clientes muito fechadas para a vida, né? Que busca a consultoria principalmente nos seus momentos de maior desafio, dificuldade, que é aquela transição de carreira, que é alguém que acabou de se divorciar ou terminou um relacionamento de longo prazo, né? Alguém que terminou o processo mais intenso da maternidade, daqueles 2 primeiros anos, que tinha se dedicado para a vida materna e resolveu voltar para o mercado de trabalho. Mas muita gente mesmo, fechada para a vida, né? Se fecha no seu universo. É o que eu chamo de morte em vida, né? Pessoas que ficam preocupadas em demasia com os outros, pessoas que ficam competindo com os outros ao seu redor, né? Pessoas que se preocupam com a opinião que vem de fora. Pessoas que muitas vezes se fecham no seu dia a dia, porque os companheiros, de alguma maneira,
determinam aquela atitude ou condenam uma determinada atitude, daí vão se fechando, não tem mais amigas, né? Não se relacionam mais com o mundo, no mundo corporativo também. Pessoas que se olham no espelho o tempo todo com crítica de si mesmo. Pessoas que têm dificuldade de aceitar as mudanças da vida e o quanto a vida é mutável, né? Pessoas que buscam uma jovialidade eterna, isso acontece bastante, a gente tem muita dificuldade ainda em envelhecer. E o câncer, ele me veio como um soco na cara até profissional, né? Porque eu aprendi a lidar com as adversidades das outras pessoas tendo a minha adversidade. E eu, quando eu olho para esse monte de situação que eu disse aqui, desse tipo de pessoas, generalizando, né? Eu olho para trás e vejo, nossa, eu acho que eu era esse tipo de pessoa também, né? Todas essas pessoas que de uma certa maneira eu citei ali em cima, porque eu já me chicotei muito, né? E me chicoteio até hoje. Hoje mesmo eu estava pensando e falei com o pessoal aqui de fora, agora há pouco, do quanto eu sou uma crítica de mim mesma também, o quanto eu me chicotei hoje mesmo, pensando que eu ia gravar esse podcast, porque eu fiquei pensando nas críticas, no que as pessoas iam pensar, em como elas iam receber esse assunto, porque falar de câncer, câncer é um assunto pesado, né? Como as pessoas poderiam, de certa maneira, rir de uma fragilidade ou me contrariar em opinião. Enfim, em todos esses pensamentos que a gente cria sobre a gente mesmo, e mesmo tendo tido uma sacudida da vida, em relação, tipo, é agora ou nunca, eu tive dificuldade em ligar esse foda-se também, né? Eu ainda me vejo nesse papel de sabotadora, né? Eu acho que a gente tem muito essa questão de se auto-sabotar, né? De se criticar a si mesmo. E eu, com toda a minha timidez, que pouca gente acredita que eu tenho, sou super tímida, sempre fui, principalmente quando eu me coloco nesse momento de exposição, eu vim e eu cheguei aqui, né? E é assim que a gente se descobre, sabe? No fundo, o que nos trava como ser humano é a gente mesmo, é o que a gente coloca aqui na nossa cabeça, né? Porque mesmo que falem da gente, sempre vão falar. Sempre vão falar. A gente fala mais daquilo que a gente tem no nosso pensamento. Então, quando a gente está falando do outro, criticando o outro, julgando o outro, a gente está falando algo sobre nós mesmos, né? E ter chego até aqui, vencido, né, os meus desafios, que por mim, muita gente fala, pra ti é fácil. Mas, cara, eu olho às vezes o meu primeiro vídeo lá no Instagram e penso, que horror, eu postei aquilo. E postei. E se eu não tivesse postado aquele, eu não teria postado o segundo. E se eu não tivesse postado o segundo, eu não teria chego onde eu cheguei hoje, a ponto de gravar um podcast sozinha. Porque a ideia inicial desse podcast era ter um monte de convidados. E eu pensei que para ter um monte de convidados, faria mais sentido eu falar um pouquinho sobre essa história, né? A minha história, como eu vivi esse processo. E poder me abrir, né? Poder me abrir, tirar a máscara e me deixar vulnerável, né? A vulnerabilidade me ensinou muito, o câncer me deixou muito vulnerável. E aprender com essa vulnerabilidade para daí sim poder encorajar alguém a fazer diferente, né? Porque ficar careca foi a maior vulnerabilidade, eu acho que eu já senti assim, tipo, despida de tudo, né? De todos os adornos da imagem pessoal, assim, realmente estar ali nua, né, para o mundo, para os olhos do mundo. E vendo o meu rosto, com o meu rosto totalmente à mostra, me deixou muito vulnerável. Eu aprendi com essa vulnerabilidade, aprendi com todos esses exemplos de mulheres que eu citei, mulheres que passaram por mim, porque me trouxe muita clareza de que a minha maior limitação era a mim mesma. Hoje, quando as mulheres me perguntam, né,
principalmente no direct, assim, eu tenho vergonha, meu cabelo tá crescendo, eu tenho vergonha de andar careca, eu não fico sem lenço ou sem peruca na frente dos meus filhos, do meu marido. Eu penso que essa limitação tá na gente, porque eu tenho certeza que se essa mulher falar com o marido, com os filhos, com as pessoas, falar para si mesmo na frente do espelho, tá tudo bem, essa imagem é transitória, é parte do processo de cura, eu vou viver, eu vou sorrir, eu vou trazer alegria mesmo assim, apesar de tudo isso, né? Essa limitação do quanto a gente se limita, do quanto a gente se coloca nessa situação de vulnerabilidade criada dentro da nossa cabeça. E eu não sei como lidar com isso, né? Eu não sou nenhuma guru, nem coach desses assuntos, né? Eu não sei se existe uma fórmula para isso, nem sei se eu acredito em alguma fórmula para alguma coisa. O que eu sei é que quando eu me pego pensando nessas situações, assim como hoje, exatamente como hoje, que eu fiquei lá criando um monte de empecilho para vir aqui gravar o podcast, para fazer todos esses dias de gravação, né, e colocando vários senão, né, até de desmarcar a gravação, eu eu penso a mesma coisa sempre, né? Eu vou lá, eu olho no espelho, né? E eu me pergunto, é isso realmente que eu quero fazer? Se for um sim certeiro, se não tiver nenhuma dúvida de que é realmente isso, de que isso me faz bem, independente da opinião alheia, eu coloco meu medo, minha crítica, todos os meus chicotes, né? Eu coloco na bolsa, não é nem no bolso, é na bolsa. Eu realmente trago elementos visuais para minha imagem, assim como eu fiz no câncer, né? Que eu trouxe outras maneiras de trazer essa energia de fora, porque eu acredito que quando a gente, não só acredito, como a neurociência também explica, quando a gente vê uma imagem, mesmo ela sendo a nossa própria imagem, a gente está alimentando o nosso cérebro com algumas informações. E essas informações eu queria que fossem cor, eu queria que fosse energia das cores, né? Eu queria que fosse vitalidade, vibração, né? E eu coloco então tudo isso para fora, seja agora com a oportunidade de ter um cabelo diferente, né? Isso aqui é mega hair, não, meu cabelo em um ano ainda não chegou nesse tamanho, mas deu para brincar aqui um pouquinho. Mas trago um brinco, né, que me lembre quem eu sou, ou quem eu quero ser, como eu quero estar, porque no final das contas é só a gente com a gente mesmo. Diferente do que falam por aí que no final das contas é a gente contra a gente, não, é a gente com a gente somado na gente mesmo. E essa é a história, né, de parte da minha vida, não é a história da minha vida, não é a minha vida, né, é parte da minha vida. Eu sei que talvez a tua história é diferente da minha, que tu conta ela de uma maneira diferente. E o que é a vida, né? Se não a maneira como a gente conta ela, no final das contas, né? Seja numa mensagem, num livro, no podcast, ou pra gente mesma, nos nossos pensamentos. E eu quero quis contar aqui a história de como eu contei esse câncer, como eu quero lembrar desse momento da minha vida sem precisar fazer de conta que não doeu, sem precisar fazer de conta que foi fácil, porque não foi, não é. É trazendo esperança que para quem está passando por esse processo difícil, quem está já quase sem ar, né, na travessia desse rio, que respire um pouco mais, que segure numa boia, né, e que termine, não tem tempo para terminar, não tem tempo para chegar lá do outro lado, mas que tenha um pouquinho de fé, né, de esperança, e principalmente tenha coragem, né, para dar um passo de cada vez, uma abraçada de cada vez. E eu fico por aqui, né, agradecendo a companhia de todo mundo nessa primeira temporada, que vão vir outras.
as próximas temporadas, principalmente a segunda, nós vamos falar bastante com bastante convidados, vai ter muita gente interessante. Mas eu agradeço mesmo por terem estado comigo, quem está comigo desde lá, né, do Te Toca Guria no Instagram e que me acompanhou nesse processo aqui de contar essa história, de abrir meu coração. Gratidão mesmo.